Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos o Senhor, desejar-lhe as boas noites, a boa noite. E eu quero convidar você a compartilhar esse culto. Hoje é Dia das Mães. E o nosso desejo é que cada mãe seja abençoada de uma forma toda especial nessa noite. Por isso, nós queremos compartilhar a leitura de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, verso 14, 15 e 16, que diz assim: Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. O profeta aqui, ele está trazendo uma palavra justamente comparando o amor de Deus ao amor mais profundo que nós podemos conhecer, que é o amor de mãe. E uma mãe, ela não esquece nem mesmo do filho quando ele mama, ou seja, desde o momento que ela tem o seu filho e que ele está ali no processo de amamentação até a fase mais adulta, uma mãe não consegue esquecer. Por quê? Porque o amor é muito intenso, o vínculo é muito forte. E é a partir disso que nós queremos desejar que cada mãe seja abençoada de uma forma toda especial nessa noite. E queremos que o Senhor venha visitar o seu coração, que o Espírito Santo venha adentrar no profundo do seu ser, que aquilo que for ministrado neste altar, através de cada vida, da minha vida, do Vinícius, da Chaline, do Gabriel e da Raíssa, tenha a poderosa unção do Senhor para falar em seu coração. Eu convido você a orar nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, Tu és bendito e santo, Tu és exaltado, Senhor, e nós Te glorificamos e declaramos, ó Deus, que este lugar ele já é Teu, cada vida que está aqui já é Tua. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos visitar nessa noite, de uma forma toda especial, porque o coração humano, Deus, é o único lugar onde tem a capacidade do Senhor habitar. A Tua palavra nos compara, ó Deus, ou diz que nós somos templos do Senhor. E nós queremos ser visitados como templo do Senhor. A Tua glória se manifestar. Ó Deus, não a nós, mas glorifica o Teu nome através deste culto. Que ele tenha um alcance muito maior. E em cada vida, Deus, que já nos assiste, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, ministrar a unção do Senhor. Ministrar o poder do Senhor. A visitação do Teu Santo Espírito, que o Senhor coloque fogo na boca, ó Deus, dessas pessoas que estão no ministério de louvor, para que cada palavra entoada a Ti, cada cântico ministrado ao Senhor, ó Deus, venha em nome de Jesus cumprir o propósito que o Senhor designou. Pai, nós Te agradecemos e declaramos, ó Deus, ser presente neste lugar e toma as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. A paz, amada igreja, uma boa noite. As mamães que estão aqui hoje na igreja, as mamães que estão em casa, um forte abraço. Parabéns pelo dia de vocês. Nesse momento eu convido a amada igreja a se render a Deus. Ó meu Pai, ó Senhor, eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos. Ó Senhor, eu coloco, Senhor, cada ministrante aqui, Senhor, cada membro do ministério de louvor em Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, coloca a amada igreja, Senhor, em Tuas mãos. A gente está totalmente rendido a Ti, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, conforme o Teu querer, meu Pai. Aleluia, Senhor. Aos pés da cruz e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus.
tua presença, Senhor, dentro do teu Espírito, meu Pai. Eu quero navegar, Senhor, neste oceano, Senhor, do teu Espírito. Ó Senhor, e adorar a Ti, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor, de toda adoração, meu Pai. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Ó, meu Pai, obrigado por poder estar aqui te louvando, te adorando, Senhor. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Se como fogo, vem como em Pentecostes, que enche de fogo, eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, me desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, me desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Desce, Senhor, derrama, Senhor, seu Espírito, Senhor, sobre essa igreja, meu Pai. Sem nenhuma explicação. Aleluia. Espírito, Espírito, me desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Enche, Senhor, esse vaso, Pai. Espírito, Espírito, me desce como fogo, Aviva a tua igreja, Senhor. vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Aleluia. Ó Senhor, obrigado, ó Pai. Ó, como é bom estar em tua presença, Senhor. Como é bom sentir o teu Espírito, ó Senhor. Como é bom estar cheio de ti. Ó meu Pai, tu és o nosso caminho, Senhor, o caminho que nos guia, Senhor, por meio de tantas tribulações. Ó Senhor, em ti, Senhor, temos a certeza da vitória. Ó Senhor, em ti sabemos, Senhor, que nada, Senhor, pode nos abater, nos alcançar, meu Pai. Ó Senhor, tu és o caminho, Senhor, a verdade e a vida, Senhor. Aleluias. Estás aqui. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.
Senhor, meu Deus, recebe, Senhor, esse louvor. Recebe, ó Pai, essa adoração, Senhor, em Teu trono, meu Pai, no alto dos céus. Ó Senhor, cuida das nossas vidas. Cuida, Senhor, da nossa amada igreja, Senhor. Ó Senhor, cuida de todas as vidas, Senhor, que estão sendo alcançadas, Senhor, através dessas transmissões online, via internet, Senhor. Ó meu Pai, alcança, Senhor, cada canto desse país. Ó Senhor, essa nação te pertence, meu Pai. Esse povo é povo Teu, Senhor. Ó Senhor, cuida das nossas vidas, Senhor, e nos livre, ó Pai, de todo mal. Ó Senhor, obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei no início do nosso culto, hoje é o Dia das Mães. Então, se você ainda não deu pelo menos um abraço saudoso na sua mãe, quando eu digo abraço, se você tem oportunidade, você faça isso. Se você deu a ela os parabéns, glória a Deus. Se você puder entrar em contato com ela ainda e desejar um feliz Dia das Mães e dizer o quanto você ama, faça isso. Porque o tempo ele passa de uma forma muito rápida. Existem pessoas hoje que gostariam de expressar esse carinho a sua mãe ou as suas mães, mas não tem condições, ou seja, não tem como fazer isso. Mas eu quero dizer a você o seguinte: você que tem, aproveite. E hoje é o nosso primeiro culto que nós estamos com as nossas portas abertas. Houve uma orientação da nossa liderança regional, nosso bispo, a fim de que cada igreja avaliasse dentro da sua realidade. E dentro da nossa realidade, a nossa liderança aprovou a abertura do nosso culto, da nossa igreja, de forma pública. Então, de hoje em diante, ou seja, a partir de hoje, dia 10 de maio, dentro dessa pandemia, nós teremos o nosso culto de domingo, só o culto de domingo, sendo aberto ao público, dentro de várias limitações, várias restrições. Ou seja, nós temos bancos aqui dentro que são isolados para dar o distanciamento certo. Álcool gel para você fazer a higienização das suas mãos. Você fazer a higienização das suas mãos. Você temos o nosso kit de higiene dentro do banheiro para você lavar suas mãos com sabonete líquido, enxugar com papel toalha. Distanciamento de 1 metro. A gente não está permitindo a entrada de pessoas sem máscaras. Aí você pode pensar assim, mas você está lá na frente falando. Eu sim, o pessoal que estava cantando estava sem máscara, mas assim que saíram daqui, sentaram nos seus lugares, já colocaram as suas máscaras, já estão todos mascarados, com exceção da minha pessoa. Então a gente está mantendo essas recomendações que têm sido trabalhadas, têm sido determinadas principalmente pelo governo estadual aqui do estado do Espírito Santo. Toda semana o governador ele traz uma recomendação nova, eles têm um comitê, você sabe disso, tem um comitê, e esse comitê é feito avaliação. Então, em cima disso que nós temos caminhado como igreja. Nós não estamos aqui por estar. Nós não queremos passar por cima de ninguém, muito pelo contrário, a gente faz isso com muito temor, com muito cuidado, dentro das determinações governamentais, porque embora tenha aqueles que têm restrições devido à sua idade, devido à comorbidade, devido a algumas situações específicas que não podem estar aqui, mas existem aqueles que sentem necessidade de estar na igreja, sentem a necessidade de estar aqui como comunidade de fé, adorando o nome do Senhor. Outra vez que eu gostaria de dar para você é o seguinte: não deixe de ser fiel ao Senhor. Então, traga a sua contribuição, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Se você que não é da nossa igreja, você não tem obrigação de fazer isso, mas você que tem a sua igreja evangélica, você que é da igreja metodista de Jardim Camburi, então seja fiel ao Senhor. A palavra de Deus mostra que nós devemos ser fiéis ao Senhor, pois existem pessoas que
precisam de um amparo da igreja, precisam de um amparo, e nesse momento eles vão procurar a igreja, a minha igreja, a sua igreja, a fim de que nós tenhamos condições de ajudá-los. E aí, o que nós podemos fazer se muitos não continuarem com a sua fidelidade ao Senhor? Então você vai procurar o seu pastor, procurar o seu tesoureiro, e você vai ver qual a forma que a igreja tem adotado. Nós temos adotado a prática de trazermos o gasofilácio no domingo, e aí aqui o que for levantado, for depositado como dízimo e oferta, nós entregamos na mão da tesoureira, para que seja feito honrado todos os compromissos. Você que não tem condição de estar aqui, não pode vir a algum lugar, ou ir na casa de alguém, entre em contato com o seu pastor, ou entre em contato comigo, se você for aqui da Igreja Metodista de Jardim Camburi, para que a gente vá na sua casa, você passe o seu dízimo para nós, e nós levaremos, colocaremos na mão da tesoureira. Pode ficar tranquilo que nesse processo, assim que o dízimo for recebido na sua casa, eu vou emitir um recibo do valor específico que você entregar. Você fica com a via desse recibo, e aí vai ser encaminhada a segunda via do recibo, juntamente com o seu valor colocado no envelope, e entregue na mão da tesouraria, para que a gente não tenha nenhum tipo de situação desconfortável caso venha surgir. Então, nós estamos trabalhando para tentarmos melhorar da forma que for possível, porque conversando com muitos pastores, a gente tem visto que tem sido um tempo de aprendizado. Mas eu quero dizer para você o seguinte: tem sido um tempo de tanto cuidado de Deus, de tanta ministração do Senhor, não por ser pastor, mas a gente percebe que Deus tem trazido um temor maior em muitos corações, e é esse temor que precisa permear as nossas vidas. Eu sei que tem pessoas que têm sido vítimas, têm dado confirmação positiva acerca do Covid. No final nós vamos orar por essas pessoas, mas louvado seja o nome do Senhor, que em meio a tudo isso, a gente ainda está conseguindo se adequar à realidade de hoje, segundo domingo de maio, podermos prestar uma homenagem à nossa mãe, à sua mãe. Nós gostaríamos, toda a programação Dia das Mães, cada igreja tem a sua apresentação, Ministério Infantil prepara alguma coisa, jovens normalmente preparam alguma coisa, e aí a gente vem na frente, faz aquela apresentação. Mas hoje nós vamos apenas ministrar uma palavra específica para você, mãe. Você que não é mãe, você vai receber essa palavra, eu creio em nome de Jesus. Porque eu tenho aprendido ao longo dos anos que a maternidade, ela é, na verdade, ela é concebida no momento em que a mulher concebe o filho, que ela é engravida de um filho. Ali eu vejo duas pessoas em formação. Ou seja, uma mulher que ela está sendo formada para ser mãe a partir da formação do seu ventre, ou seja, de uma criança sendo gerada no ventre. Muitas situações vão mudando. Muitas pessoas falam, porque a mudança hormonal, e ela fica, não, existe um sentimento, ou seja, a intensidade do coração, ela está passando por um novo processo, e é nesse novo processo que começa a surgir uma mãe, e principalmente quando ela sente pela primeira vez na gestação o movimento da criança dentro do seu ventre. É como se fosse para ela o verdadeiro sinal de confirmação. Certo, Marli? Certo, Neura? Então eu não sou tão enganado assim. Também existem aquelas que já são mães, porque já tem muitos anos que têm os seus filhos, já passaram por esse processo, mas em cada fase da vida o coração materno ele vai tomando uma proporção diferenciada. Por quê? Porque no início é uma dependência total. Depois que a criança começa a andar, aí a atenção já muda. Por quê? Porque ela pode derrubar alguma coisa ou cair, então passa a ser aquela atenção. Normalmente a gente costuma dizer que depois que tem filho, o sono fica muito leve, e fica, normalmente fica. Até pai costuma ter, tem uns que roncam demais, mas eu, por exemplo, meu sono ficou muito mais leve depois que as crianças nasceram. Então a maternidade, ela é na verdade um ministério da vida para mudar vidas. Existem aquelas ainda que estão sonhando em ser mãe,
que desejam ardentemente exercer essa dádiva. Essa semana uma irmã me procurou, que no início do mês de abril ela colocou no Instagram da nossa igreja um pedido de oração, pedindo para que ela concebesse e desse à luz a um filho, porque ela tinha uma situação no ovário que ela não poderia engravidar. E aí eu orei com ela, e eu orei até digitando, uma oração muito pequena, só digitada. Eu pensei, não conheço, eu fiquei um pouco, sei lá, um pouco receoso de mandar um áudio. Aí eu fui, digitei em oração rapidinho assim, e aí nessa digitação ela confirmou. E aí passou, foi no dia 6 de abril, quando foi essa semana, ela mandou uma resposta para a gente no Instagram da igreja, dizendo que o Senhor abençoou e ela estava grávida. E já tinha muitos anos que ela não conseguia engravidar. Então hoje é o primeiro dia das mães que ela pode comemorar o cumprimento de um milagre de Deus em sua vida. Nós temos mães assim, mães que não poderiam engravidar e engravidaram. Como a Bíblia fala também de uma mãe, que ela é muito venerada por ser a mãe de Jesus, por ela se dispor a enfrentar uma realidade atípica para ser aquela que geraria o Messias, o Filho de Deus. E a maternidade na vida de Maria, ela só tinha um objetivo. Não era para divinizá-la, tem aqueles que a divinizam, não. Na verdade, Maria foi escolhida, foi tida como bem-aventurada por todo o seu processo de temor ao Senhor, por toda a sua fidelidade ao Senhor, bem como José. E a gente vê o equilíbrio do matrimônio desse casal, que interferiram diretamente na personalidade de Jesus. José é aquele que já no início desse processo de gravidez, ele tem uma peculiaridade de ouvir Deus falando com ele. E Deus falava com ele de forma muito clara em sonho. Então nenhum passo de José era dado sem ouvir a voz do Senhor, mesmo que esse passo que ele fosse dar fosse um passo contrário à sua decisão. A história mostra que quando José ficou sabendo de que Maria estava grávida, ele intentou no seu coração de abandoná-la, e ele ficaria como vilão da história. Mas o Senhor lhe apareceu em sonho à noite e disse que o que estava sendo gerado era do Senhor. E ele então assumiu essa criança, e ele assumiu essa paternidade. E a gente vai ver ao longo do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, que a vida dessa família passa a ser norteada justamente pela dependência de Deus. Então, cada lugar que eles moravam, cada passo que eles iam dar, não davam sem antes ouvir, a voz do Senhor. E aí a gente vai ver no ministério de Jesus, o Filho de Deus sabendo ouvir a voz de Deus. Mas não foi que ele já nasceu com essa dádiva, mas porque a sua história ela já foi gerada a partir dessa situação de ouvir o Senhor. Tanto ouvir o Senhor pela parte da mãe, quanto ouvir o Senhor pela parte do pai. Lucas capítulo 1, verso 28, traz para nós um exemplo muito peculiar, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, acerca de Maria, a maternidade como ministério de vida para mudar vidas. Lucas capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor,
lhe dará o trono de Davi, seu pai. Senhor, eis aqui a tua palavra. E nós queremos nos limitar exclusivamente à tua palavra. Que o Senhor venha trazer a revelação, a sabedoria, o direcionamento e o entendimento, para que ela seja ministrada segundo o teu coração, em nome de Jesus. Eu gostaria de começar com você dizendo o seguinte: o verso 29, ele me chamou muita atenção, porque ele diz assim: porém ela se perturbou muito com essas palavras, e considerava que saudação seria essa. Ou seja, dentro do ponto de vista de Deus, Maria, ela foi escolhida principalmente pelo seu zelo e pelo seu temor ao Senhor. Ela era moça, ela estava prometida ao seu noivo José, separada para ele. Ela não teria contato com outro homem, nem mesmo com José ela poderia ter contato íntimo, como vemos hoje em dia. Mas quando o anjo do Senhor chega para ela e lhe traz essas palavras: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, aquela palavra ressoa de uma forma diferente no seu coração. E aí é o que eu começo a ver aqui: o Senhor começa a gerar um ministério no coração daquela menina, daquela moça. O Senhor já começa a compartilhar coisas numa profundidade maior, na qual lhe fogem a compreensão naquele momento. E ela começa então a tentar decifrar aquilo. O que eu acho interessante é o processo da nossa mente de tentar entender as coisas em fração de milésimos de segundo, mesmo no acontecimento, no momento. Ou seja, o anjo chegou e a cumprimentou daquela forma. E ela: gente, o que quer dizer isso? E aí o anjo continua falando. Então, quando naquele momento a sua mente entra num processar para tentar entender o que é aquilo. E a única forma do Senhor explicar para ela é que ela achou graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. No projeto de Deus, em salvar a humanidade, libertando do pecado, era necessário que houvesse um ser humano sem pecado para sacrificar-se a favor de todos, conforme Romanos capítulo 3, verso 23, afirma que não havia um justo sequer, pois todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. No entanto, Deus envia seu único filho, Jesus, em forma humana, sujeito aos mesmos pecados e tentações que eu e você, para viver como tal, ou seja, como ser humano sujeito a tudo isso, porém mantendo-se fiel aos preceitos de Deus, fiel e íntegro ao Senhor, para vivenciar o propósito do Pai e nos apresentar esse propósito. Mas para que tudo isso acontecesse, era necessário então que ele viesse, para vir na forma humana. Ele não poderia já vir adulto, encarnar num corpo adulto. Ele precisava ser gerado no ventre. E ele foi gerado no ventre de Maria. E o que me chama a atenção aqui, algumas características que eu quero compartilhar com você, nesse ministério de vida para mudar vidas. Que a primeira coisa, ela tem um temor acima de si mesma. Ela foi escolhida não por possuir algo sobrenatural em sua vida. Ela foi escolhida não por ser predestinada para isso, mas por temer a Deus acima de todas as coisas e estar disposta a empenhar sua vida em prol do reino de Deus. Por isso, a fala: achaste graça diante de Deus. Como ela já estava prometida para José, aparecer grávida seria algo sem explicação. Como ela iria explicar que ela ficou grávida, ainda mais da parte de Deus? Então é algo que não havia acontecido antes, nem aconteceu depois. Ou seja, poderia ser uma invenção da cabeça dela. Sim, poderia. Porém, ela não era capaz de fazer tal atitude. E mesmo assim, diante de tudo isso, haveria pressão. Ou seja, não somente como José iria aceitar isso, mas se José não aceitasse isso, ela poderia ser comparada a uma mulher de má fé, de má índole,
que traiu o seu marido, embora não fosse casada, mas já havia um acordo pré-nupcial. Então ela era considerada como casada. O que seria a consumação seriam as bodas, como nós temos ali em João, no capítulo de João, no Evangelho de João, no capítulo 2. E aí, diante de tudo isso que passa pelos seus ouvidos, pela sua mente, pela sua cabeça, ela fica pensando nas consequências que viriam. E nessas consequências, mesmo assim, ela se dispõe e ela se coloca à disposição do Senhor para assumir esse chamado. Por quê? Porque o temor dela está acima justamente daquilo que as pessoas possam pensar ou das pressões que ela poderia sofrer. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 34, depois que o anjo vai descrevendo como seria, o que aconteceria, que o poder do Altíssimo a envolveria, no verso 34 ela diz: mas como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E o anjo continua: tua Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Isso é o que nós precisamos. E a maternidade, ela gera isso no coração da mãe, no coração da mulher. Por quê? Porque uma mãe, seja ela de qualquer espécie do reino animal, quando a sua cria está em perigo, ela enfrenta qualquer tipo de adversidade. Gente, eu estava vendo um vídeo semana passada, que tinha um filhote de um gato, e aí um cachorro muito grande chega perto daquele filhote e começa a cheirar, e dessas raças de porte grande. O vídeo faz questão de mostrar a hora que a mãe do filhote voa com todas as suas garras naquele cachorro de grande porte e parte para cima, como se diz: eu posso morrer, mas no meu filho você não toca. Então, ser mãe, gente, é ser movido pelo instinto de fazer tudo e qualquer coisa por causa do filho. É o que Maria já tem no seu coração, mesmo antes de ser gerado dentro dela. Ou seja, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. E já tem algum tempo que essa palavra tem queimado no meu coração. Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer. Então, a maternidade como ministério para mudar vidas, ela tem que gerar no nosso coração esse temor. Aí você pode falar assim: mas eu não sou mãe. Mas nós somos chamados para temer o Senhor acima de todas as coisas. Desde a lei instituída a partir de Moisés, como a gente vai ver antes da lei, o estilo de vida de muitos homens de Deus, como a gente vê em Jesus, a gente vai ver que o amar a Deus é acima de todas as coisas. Com o passar dos anos, Maria fica viúva, e como Jesus era o filho mais velho, assume o lugar de seu pai, José, até o momento da sua morte, quando transfere o cuidado desta a João, conforme o capítulo 19 do Evangelho de João, versos 26 e 27. Como toda família que perde o seu provedor, marido ou pai, ou seja, a morte de José, a família precisa se reestruturar para enfrentar as dificuldades da vida. E a família de Jesus não foi diferente. Ela passou por esse processo. Era uma família de origem pobre. Era uma família que vivia na periferia. Mas Maria, com seu temor, soube segurar as rédeas da casa, continuar criando seus filhos no temor do Senhor. Além de José, ela teve Tiago. Além de Jesus, ela teve Tiago, teve José, Simão e Judas, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 55 e o verso 56. Segunda coisa: servir sem mérito para ser.
Então a maternidade, a gente vê que a mãe, ela não busca o interesse pessoal. Ela não busca o seu mérito. Eu lembro lá em casa, na época das vacas magras, a gente brinca, muita família brinca até hoje, que o único dia que comia carne era domingo. E mesmo assim era o frango. E aí tinha a briga, né? E minha mãe até falava assim, gente, isso é um frango, não é uma centopeia, porque todo mundo queria a coxa do frango. Mas se tivesse um dos filhos que não estivesse presente na hora do almoço, por qualquer motivo que fosse a trabalho, ou estivesse em viagem, estivesse para chegar, ela deixava separado a parte que era desse filho, dessa filha ausente. E aí a gente falava assim, mas pegou o melhor pedaço para fulano, ele não está aqui. Se fosse você, eu pegaria para você. Como é ele, eu pego para ele. E aí muitas vezes ela abria mão da escolha pessoal. Minha mãe deixava de comprar muitas coisas para ela para comprar para a gente. Mãe, compra para a senhora. Eu só saio de casa para trabalhar, eu não preciso disso. E a vida de uma mãe é uma vida de abnegação, ou seja, é servir sem mérito para si. Independentemente da faixa etária, independentemente da faixa social, a maternidade ela não está vinculada a níveis sociais ou culturais. Maternidade é um instinto gerado por Deus no coração. E era costume, preste atenção nisso. A gente vai ver na genealogia que muitos filhos recebiam o nome dos ancestrais. Mas na genealogia de Jesus, se você observar o capítulo 1 de Mateus, que traz a genealogia de Jesus Cristo, desde Abraão até o nascimento de Jesus, você não vai ver um outro ancestral chamado Jesus. Só tem esse. Jesus foi o único, em toda a sua árvore genealógica. E o que eu aprendo aqui? Que até isso, Maria e José abriram mão de escolher o nome do filho. Porque quando o anjo aparece para ela, no verso 31 do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então ela não poderia escolher. A única coisa, entre aspas, que ela participaria ali, seria a concessão do seu ventre para que fosse gerado o ente querido. Talvez muitas vezes a gente pode dizer, mas Deus quer fazer isso comigo, mas para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Mas qual o benefício que eu vou ter? A gente não precisa ter benefício algum, porque você já foi agraciado pelo Senhor. Você já foi agraciada pelo Senhor. Então, como era costume que filhos recebessem nome de ancestrais, ou que os nomes fossem comum à família, o anjo já diz, o nome dele vai ser Jesus, que em grego significa salvação. E em hebraico, Josué, que também tem o mesmo nome de Jesus, que significa Jeová, é salvação. Ou seja, Jesus já vem com o seu caminho, com a sua vida determinada, para que ele seja a salvação. Qual era o papel de Maria e de José? Seria criar esse menino, para que esse menino realizasse o sonho do seu pai, que era Deus. Quantas vezes nós queremos, e principalmente as mães têm isso muito mais aceso em seus corações, de que os filhos venham ter a profissão que eles ou elas almejam. Ou seja, a profissão que os pais almejam, a profissão que as mães almejam, que o seu futuro, seja norteado por aquilo que os pais estão investindo para que venha acontecer. Não, meu filho, eu estou investindo na sua educação, para que você venha passar pela escola tal, e você venha ter a profissão X, você venha fazer isso, isso e isso. No caso aqui, não. Maria não tinha escolha, mas ela tinha um prazer no que ela via. Porque quando Jesus faz o primeiro milagre em Caná da Galileia, o texto diz que ele ia guardando as coisas do seu coração. À medida que o menino Jesus foi crescendo,
foi confirmando essa expectativa de Deus, de Jesus ser a salvação nossa, é a libertação do pecado. Quando Jesus, os pais vão no templo, Jesus criança, e aí Jesus se perde dos pais, os pais vão andam alguns dias até chegar no seu destino. Quando chega em casa não encontra Jesus, nem na sua casa, nem na casa de parentes. Eles voltam a Jerusalém, Jesus está no templo, conversando ali com as autoridades, mostrando toda a sua sabedoria. E eles perguntam o que Jesus estava fazendo ali. Ele estava na casa do meu pai. Então essas pequenas coisas Maria vai guardando no coração. Por quê? Porque ela serve sem mérito para si. Ela não quer ver em Jesus, o seu filho, a realização do seu sonho. Porque o sonho de Maria passou a ser o sonho de Deus, de que Jesus fosse a realização do propósito de Deus. É servir sem mérito para si. O exemplo desta mãe nos apresenta que para Deus não há grandes, não há aqueles extraordinários. Pelo contrário, diante dos homens, Maria não fazia nem parte do censo. Mas Deus a conhecia e contou com sua colaboração, assim como conta com a minha e com a sua. E ser mãe é, na verdade, servir sem mérito para si. A recusa de Maria em cumprir o propósito de Deus colocaria em xeque toda a história a ser construída posteriormente. Se ela falasse não na hora que o anjo chegou para ela, qual seria a nossa história hoje? Deus escolheria outra. Sim, escolheria. Mas Deus não erra. E por que ela não disse não? Porque Deus sabia que podia contar com ela. Então quero dizer para você o seguinte: Deus sabe com quem Ele pode contar. Quando Deus nos chama para alguma coisa, não é que Deus está tentando uma cartada na nossa vida. É porque Deus sabe do nosso coração e Ele sabe que pode contar conosco. Assim como Ele sabia que podia contar tanto com Maria quanto com José. Eles não foram escolhidos por acaso, muito menos por merecimento, mas exclusivamente por estarem de acordo com os desígnios do coração de Deus para tal missão. Servir sem méritos para si é proceder segundo o coração de Deus. Como Jesus diz no capítulo 6 do Evangelho de João, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que enviou. Irmãos, isso é cristianismo puro. Se eu e você nos dizemos ou nos declaramos como cristãos, se eu me declaro como cristão, o eixo fundamental da minha vida é servir sem mérito para mim mesmo. O eixo fundamental da minha vida é que a minha comida e a minha bebida seja cumprir a vontade daquele que me enviou. Qual que é a ênfase do cristianismo hoje? É que nós temos um Deus que quando nós oramos a Ele, Ele nos abençoa e nos responde. Que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos concederá. Beleza, mas e o que Ele quer de nós? Na verdade, é a nossa vida integral. E nós temos exemplos disso. Por que Jesus ele renuncia a si mesmo? Porque ele teve o exemplo de seu pai, o exemplo de sua mãe, renunciando a si mesmo, para que ele viesse como Messias. E aí nós temos o Messias renunciando a si mesmo, para que desse sua vida por mim e por você na cruz do Calvário, para que o propósito de Deus se cumprisse. Qual que é o meu papel e o seu papel? É dar a nossa vida ao Messias. É servir sem mérito, é proceder segundo o coração de Deus. Tendo ciência de todos os riscos, sim. Danos, sim. Perdas, sim. Perdas porque provenientes do cumprimento da vontade do Pai. E principalmente ao querer de Deus, sem pensar nos benefícios ou retorno de reconhecimento. É fazer exclusivamente por amor. Mas o próprio Jesus diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora.
Podemos sofrer decepções, não com Deus. Frustrações, não com Deus. Porque o Senhor não nos decepciona. Ah, mas eu já tive decepção com Deus. Não, você pode ter tido decepção com pessoas que se disseram agir em nome de Deus. Você pode ter tido decepções com instituições que se diziam agir em nome de Deus. Mas uma coisa eu tenho aprendido, que precisamos saber ouvir a voz do Senhor. Deus não chamou ninguém superstar, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas Deus chamou aqueles que ouviram a sua voz. Eu gosto muito do Salmo 29, que diz acerca da voz do Senhor, que ela é poderosa, ela quebra os cedros do Líbano. Terceiro, o ministério de vidas, de uma vida para mudar vidas, ela tem o seu segredo. Maria tinha o seu segredo. E o segredo dela, primeiro, era temer e obedecer acima de tudo, de todos. Estava na lei? Sim. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Joia. Mas uma coisa é estar na lei, outra coisa é estar no meu conhecimento, outra coisa é ser prazeroso no meu coração de cumprir isso. Ela tem esse temer e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Segundo, o segundo segredo é ficar na posição de serva. Gente, é muito tênue a linha que paira em nosso coração. Quantas vezes nós somos condicionados a nos vermos apenas como servos de Deus? Não, porque eu sou servo do Senhor e tal. Às vezes tem aquele que se diz servo do Senhor, mas ele quer se colocar no patamar de exaltação, de ser acima de todo mundo. Não. Mas o servir que a Bíblia mostra, a posição servil, é na verdade o cumprimento daquilo que Jesus fez, conforme descreve Filipenses capítulo 2, o verso 5 ao verso 8. E o Senhor assumiu a forma de servo, tornando-se obediente à morte, e morte de cruz. E por causa disso o nome dele foi exaltado e está acima de todo nome, da qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é o Senhor. Mas nós precisamos ir além desse papel, que é justamente o papel de entendermos o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor. A posição servil de Maria é a posição de sujeitar-se incondicionalmente, integralmente ao propósito de Deus. E nem por isso ela deixou de vivenciar uma intimidade com o Senhor. Então nós precisamos entender que ficar na posição de servo é, na verdade, saber ouvir, processar e cumprir o propósito de Deus. Terceiro, não buscar o próprio interesse, mas buscar o interesse do Senhor. Deus, o que o Senhor quer de mim? Mateus capítulo 6, constantemente a gente repete a oração do Pai Nosso. E a gente em muitos momentos fala assim, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Mas no verso 10 do capítulo 6 de Mateus, é uma parte dessa oração que ela me crucifica. Eu me crucifico quando eu faço menção dessa parte da oração. Perdão, onde ela diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Eu estou aqui declarando que eu não tenho mais direito de escolha, que eu não posso e não quero mais interferir a minha vida, a condução da minha vida, mas que ela está paulatinamente, integralmente sob os cuidados de Deus. Eu estou dizendo para Deus o seguinte, Senhor, de hoje em diante, não quero que o Senhor venha fazer mais nada que está no meu coração. Senhor, de hoje em diante eu não quero mais declarar para o Senhor que tem que ser assim um assado. Eu estou dizendo para o Senhor que é para ser feito só a tua vontade. E que eu estou disposto e disposta
a cumprir essa vontade. A gente declara isso, a gente ora isso, a gente sabe disso, mas no fundo a gente tem dificuldade de viver. Então esse era um dos segredos de Maria, que ela não buscava o próprio interesse, mas o interesse do Senhor. E aí nós vamos vendo isso reproduzido na vida de Jesus. Nós vemos isso na harmonia do casamento de José e Maria. Mas quando é para o nosso dia, para a nossa vida, a gente tem dificuldade. Porque em determinado momento, mas se Deus quiser é isso para a sua vida. Não, isso eu não aceito. Mas como não aceita? E venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seria uma utopia? Seria uma declaração vazia? Se eu quero aprender com essa mulher, que foi a mãe de Jesus, se eu quero viver em integridade diante do Senhor, eu preciso entender que ser mãe é não buscar o próprio interesse. Quem é mãe sabe disso. Quem é mãe abre mão de si por causa do filho, por causa do marido. A mãe muitas vezes ela fica como uma mediadora entre o pai e os filhos. Hoje os meninos passaram por uma prova de fogo. A gente foi para Resplendor na sexta-feira. A Gleice ficou lá para ela passar o Dia das Mães com a mãe dela, e amanhã, 1h da tarde, a mãe dela vai ser submetida a uma cirurgia. Então minha sogra, a Natalina, ela vai para Valadares para fazer um procedimento cirúrgico. E foi a primeira vez que Mateus e Raíssa se distanciaram da Gleice. Muitas vezes eu já viajei, eles ficam lá e tal, dormem no meu quarto. E aí já estava aquela situação, aquele clima ruim entre eles, de chora, não chora, de segura o choro, não sei o que e tal. E aí, na hora que foi entrar no carro, começou a soluçar, e aquela situação pesada para eles, e o Mateus soluçando, a Raíssa engolindo o choro, a Gleice meio engolindo o choro. E eu virei para o meu sogro e falei assim: é a primeira vez que eles vão ficar distantes dela. Eles nunca ficaram assim. E ali meu coração apertou e tal, respirei fundo, manobrei o carro. Na hora que estava saindo, eu virei para eles atrás assim e falei assim: é difícil, né? Aí eles, Eu peguei: toda coisa tem a sua primeira vez. E aí a gente vai começando a vivenciar maturidade na vida. Por quê? Porque a mãe ela faz esse papel de mediadora do equilíbrio do lar. Certa vez eu ouvi um pregador colocando que para a gente entender o Espírito Santo é como se a gente fosse entender uma mãe, que o Espírito Santo ele tem esse papel de mediador. Não que o Espírito Santo é a mãe da Trindade, mas existem muitas coisas do Espírito Santo que está presente nesse sentimento materno. Então a mãe ela tem esse equilíbrio. Por quê? Porque ela não busca o próprio interesse, ela precisa ter a sabedoria de conversar com o pai para que ele compreenda o filho no momento inoportuno, para que ela chega para o filho e fala: meu filho, mas você também tem que pensar que seu pai é assim, seu pai tem isso, seu pai tem aquilo, seu pai tem não sei o quê. Ou seja, esse é um segredo de Maria, e é um segredo da maternidade, de não buscar o seu próprio interesse, mas principalmente o interesse de Deus. Concluindo, Maria não é a mãe das mães, mas é um exemplo de submissão a Deus. E eu e você precisamos ser exemplos de submissão ao Senhor. Aí você pergunta assim: mas quem sou eu? Você é um ser humano, formado à imagem e semelhança do Senhor. Você tem no seu coração o único lugar do mundo em que o Senhor habita. O próprio Deus vira para Davi e diz: eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita no ser humano que foi feito por mão divina.
Então nós somos justamente o lugar da manifestação de Deus. Por isso nós somos desafiados a sermos exemplo. Não sermos perfeitos, mas sermos exemplos dentro da nossa limitação, dentro do nosso ser humano cheio de falhas. Nós precisamos então entender que Deus tem algo a fazer em nós e através de nós. Hoje eu e você podemos ser usados e usadas pelo Senhor da mesma forma. Pois Jesus nos afirma no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 12: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Para isso precisamos, primeiro, priorizar a vontade de Deus e não a nossa. Segundo, precisamos obedecer ao Senhor integralmente, sem restrições. Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus, mas começamos a colocar imposições. Como Jesus chega acerca de um jovem que foi chamado, vem e segue. Mas eu preciso primeiro enterrar os meus pais, ou seja, eu preciso dar um tempo. Não. Se eu quero um ministério que venha mudar vidas, eu preciso entender que obedecer integralmente é um passo, é necessário na minha vida. E por último, sabermos que assim como Maria, Deus quer contar com a realização, Deus quer contar conosco na realização da sua obra. Quando o anjo apresenta todo o projeto, preste atenção que ele vem trazendo um projeto que é perfeito, mas é um projeto sobrenatural. É um projeto que está além da compreensão humana. Como eu li do verso 28, eu vou continuar para você entender até o verso 35 do capítulo 1. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Antes que ela reaja, o anjo já traz uma palavra para ela de fortalecimento. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E ela pergunta: mas como vai ser isso? E ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Está sendo gerado dentro dela uma aliança entre o céu e a terra. Como tem uma música que diz, do céu vindo na terra. Ou seja, o céu vem na terra na pessoa de Jesus. Mas por quê? Porque Deus sabia que podia contar com ele. Deus quer contar comigo e contigo. Deus quer contar com você, mãe, que tem exercido esse ministério na sua casa, mas que muitas vezes tem dificuldade de cumprir o propósito de Deus. Deus quer abençoar, quer contar com você, mãe, que tem o seu filho, a sua filha chamada e chamado para a obra do Senhor, e você fica segurando. Não, eu não coloquei filho no mundo para isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse ano completa 21 anos que eu perdi a minha mãe. Ela foi vítima de uma neoplasia gástrica, ou seja, um câncer no estômago. Ela foi acometida pelo câncer em 95, em meados de 95, e ela veio a falecer no dia 26 de novembro de 98. E eu lembro já que nesse processo da doença, certa vez eu acordei de madrugada e a porta do meu quarto, a minha cama ficava aqui, tinha a porta assim,
E a porta do meu quarto ficava em frente à porta do quarto dela. E era de madrugada. E eu vi que a luz do quarto dela estava acesa, porta fechada e a luz acesa. E eu sabia que quando isso acontecia, é porque o Senhor havia acordado ela naquela noite, e ou ela estava orando, ou Deus estava ministrando algo em seu coração que ele iria fazer. E uma das coisas que Deus ministrou, duas coisas Deus ministrou para ela naquela noite, que era para que ela entregasse os seus filhos para a obra que Deus tinha a fazer através deles. No outro dia eu perguntei, mãe, eu sei que Deus falou alguma coisa com a senhora. Ela, eu peguei, e eu tenho certeza que foi a nosso respeito. Ela pegou, por que você tem certeza que foi a seu respeito? Eu peguei, porque tem coisa no meu coração que Deus tem queimado. E eu tenho pedido para Deus confirmar. E ela falou, Deus me falou que eu preciso dar vocês para as nações. E vocês vão embora de Uberlândia. E que Deus vai levar vocês para destinos diferentes, para lugares diferentes. Para que Deus venha usar vocês segundo o coração dele. E ela ainda disse assim, eu não verei isso acontecer, mas o Senhor cuidará de vocês para mim. E Deus deu outras coisas para ela como revelação naquela noite. Então quero dizer para você o seguinte, Deus contou com Maria, Deus contou com José, Deus tem contado com muitos, e Deus quer contar comigo e contigo. Da mesma disposição que Deus deu Jesus, que Jesus se deu, Ele quer que nós nos demos totalmente a Ele. Ah, mas você não tem noção das consequências. Eu quero dizer para você o seguinte, eu posso até não ter noção das consequências, mas eu tenho noção do Deus que nos chama, que nos capacita, que é um Deus grande. Não espere honrarias de Deus. Hoje, na hora que eu estava vindo de viagem, eu orando na estrada, e aí eu começando a compartilhar algumas coisas com Deus, falei assim, Senhor, eu não quero isso, não quero aquilo mais, muitas vezes eu te pedi isso, e fui enumerando, Senhor, eu não quero nada disso mais, chega. Eu até brinquei assim, eu despeço tudo que eu pedi, eu só quero uma coisa, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. O que o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar. Assim como aquela palavra que Deus diz para um cego. O cego diz, o que você... Né? O Senhor Jesus pergunta para ele, diz, não, um leproso, perdão, leproso. E Jesus fala assim, o que você quer? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então a minha vida está sendo assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Se o Senhor não quiser, o Senhor não perde tempo. Mas o Senhor quer aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu não estou buscando mais muita coisa que eu buscava de Deus. Não desejo isso mais. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quiser. Eu quero me enquadrar nesse perfil, eu quero me enquadrar nesse chamado. Eu quero me enquadrar nesse patamar. Não é de pedir a Deus, eu tenho direito disso, aquilo que pedires em meu nome eu farei. Não, a única coisa que eu quero no nome de Jesus é, Senhor, faz em mim o teu querer. O que o Senhor quiser fazer, eu quero. Como disse ele, se o Senhor quiser, pode me curar. Então, se o Senhor quiser, você pode me dar. Se o Senhor não quiser, não precisa. É isso que Maria vive. Cumpra em mim o teu querer. Mães, vocês têm uma dádiva especial de Deus que muitas mulheres almejariam ter, que infelizmente por algum distúrbio não pode ter, mas que estão buscando no Senhor o ter um filho. Mães, vocês têm um coração preparado, forjado por Deus na maternidade. Quando a criança está sendo gerado esse coração em você. Mães, você não é uma pessoa que põe um filho no mundo, mas você tem dentro de si a geração da vida, que só o Deus Todo-Poderoso pode gerar e pode conceder. Eu quero nesse momento orar por cada uma das mães que nos ouve, pelas mães que estão aqui, por aquelas que ainda não conseguem ser mães. Eu quero dizer para você o seguinte, eu creio no milagre de Deus, que vai abrir o seu ventre, vai abrir a sua madre, e Deus vai te dar um filho,
Nem que seja um filho, como fez com Ana. Onde Ana dizia, Senhor, eu só quero ter o prazer de ter um filho. Se eu tiver um filho ao Senhor, eu vou dar. E ela teve só um, que foi Samuel. E ela deu ao Senhor. E depois que ela deu ao Senhor, Deus fez com que Ana tivesse mais 5 filhos. Eu quero dizer o seguinte, o seu ventre, ele não será mais infrutífero. Ele não será mais infértil. Se o problema não for você, for o seu marido, Deus é Deus para te dar um filho, um único filho, para você ter o privilégio de ser mãe. Senhor, em nome de Jesus. Deus, a maternidade, ela foi um projeto no coração do Senhor. A primeira mãe que nós tivemos foi Eva, mas ela teve um infortúnio, Senhor, de perder os 2 filhos que tinha. Um assassinado e o outro condenado por causa do homicídio cometido. E então ela fica sem filhos até que o Senhor abençoa que ela tem um terceiro filho chamado Sete. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, essa mãe, essa primeira mãe chamada Eva, ela teve os seus infortúnios ao longo da maternidade. Mas isso prova, Pai, que ser mãe não é ser perfeito. Gerar um filho é gerar uma vida que a gente não sabe qual vai ser o destino. Por isso, nós precisamos ouvir a Tua voz como Maria ouviu acerca do menino Jesus. Pai querido, eu quero te pedir por cada mãe que nos ouve, que nos assiste nesse momento. Senhor, cada filho é uma dádiva, e cada dádiva dessas tem os seus sonhos, tem a sua personalidade. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar os passos deles e delas. Que o Senhor venha dirigir segundo o teu coração. Que o Senhor venha superabundar, ó Deus, a ação do teu Santo Espírito. A tua palavra diz, ó Deus, em Isaías, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os teus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, e os teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Ó Deus, os nossos filhos são herança do Senhor. Então, ó Deus, que cada mãe nesse momento, mais uma vez, coloque de forma incondicional e irrestrita os filhos que tem nas tuas mãos. Queremos, ó Deus, filhos sendo alcançados pelo Senhor. Queremos filhos sendo resgatados pelo Senhor, de volta ao teu aprisco, de volta ao teu altar. Tem muitos filhos de muitas mães que nos assistem, muitos filhos de muitas mães que nos ouvem nesse momento, Senhor, que esses filhos não estão nos teus caminhos mais. Tenha semente, tenha palavra no seu coração, tenha o temor do Senhor no coração. Consegue se desvencilhar dos embaraços do mundo para estarem diante de ti. Nós te pedimos, o Espírito Santo vai de encontro a esses filhos e filhas e traga-os de volta. Pai, nós queremos que esse ano, o Dia das Mães, ele comece, ó Deus, no raiar de uma nova história na vida de muita mãe, em nome de Jesus Cristo. Daquelas que ainda não conseguem ter os seus filhos, que o Senhor venha abençoar e curar todo tipo de mal em seus ventres, para que esses ventres sejam férteis e venham gerar vida segundo o teu coração. Para que os seus maridos, ó Deus, que têm infertilidade, se tornem férteis, ó Deus, e venham gerar uma semente que se torne um filho ou uma filha segundo o teu coração. Nós ministramos a bênção do Senhor em cada uma dessas mães que nos assiste, ó Deus, porque o Senhor conhece o coração delas. Muitas, ó Deus, que são o esteio da casa, Senhor. Como foi Maria depois da morte de José, ela foi o esteio na sua casa, para manter ali o elo de ligação entre os filhos. Hoje nós temos ainda a dificuldade que muitas dessas, ó Deus, precisam ser a sustentação da casa, trabalhar dia e noite como pai e mãe para sustentar os filhos. Ministra a tua graça sobre essas vidas, Senhor. Abençoa, ó Deus, de uma forma toda especial. Mesmo que nós estejamos já no final do Dia das Mães, eu quero te pedir, Deus, que a alegria do Senhor invada esses corações.
Que aqueles que têm aquelas que têm os seus filhos fora dos caminhos, o teu Espírito Santo comece a sinalizar a esperança, comece a gerar vida e comece a quebrar cadeias e grilhões para trazer essas vidas para os teus caminhos. Oh Deus, bendito seja o teu nome. Que o Senhor venha no nome de Jesus ministrar o teu querer no nosso coração, hoje e sempre. Amém e amém. Nós queremos deixar aqui o nosso convite para você nos acompanhar na próxima quinta-feira, às 19h30, no nosso culto no lar. No próximo domingo, às 19h, nós estaremos aqui também ministrando o culto ao Senhor, contando com a sua participação, você possa convidar outras pessoas, repetindo que nossa igreja ela está aberta ao culto público, né? Todos os domingos às 19h, somente aos domingos é o único trabalho que nós voltamos no momento, e você pode estar aqui conosco fisicamente, participando desse culto. E queremos que o Senhor te dê uma semana abençoada, e não deixe de orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo seu estado, pela sua cidade, pela nossa cidade, para que Deus venha sarar a nossa nação e esse mundo do mal que nos assola. Que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, seja sobre os teus bens, o teu sustento, seja sobre todo o seu ser e tudo que o compõe, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.